uma pergunta surge. Para que servem os milagres? É interessante, né? Para que servem os milagres? Eu vou em Lucas 10, no versículo 13 das Escrituras, diz o seguinte: que sofrimentos estão reservados às cidades de Corazim e Betsaida. Porque se esses milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e Sidom, há muito tempo teriam se arrependido. Veja, gente, Jesus está mostrando com suas próprias palavras para que serve o milagre, não é? Para o arrependimento. Arrependimento é quebrar a dureza do nosso coração. O nosso coração, ele é terreno. Ele só quer ver as coisas deste mundo. Em outras palavras, nosso coração é materialista. É materialista. Ele só quer ver as coisas desse mundo. Ele não quer olhar para o lado espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Para isso servem os milagres, para levar o coração materialista do homem, para ver o lado espiritual. E o que é o lado espiritual? O lado espiritual é a presença de Deus. Gente, é isso que esse mundo materialista, no qual você e eu estamos vivendo, precisa focar. A presença de Deus. O povo está desfocado da presença de Deus. O povo está focado nos acontecimentos de cada momento da vida. É para isso que está o olhar do povo hoje. Estão esquecendo o que é primordial, o que é eterno. Estão apegados a valores temporais. Gente, tudo aqui passa. Eu fui bebê, fui criança, tenho fotografia quando eu era criança, fui jovem, fiquei maduro. Hoje estou na velhice. Tudo passa. Daqui a pouco não estou mais por aqui. Essa vida é transitória. Seus valores logo são transitórios. Mas o olhar da nossa geração está no transitório. E achando que o transitório é tudo. E tem gente, por não conseguir seus objetivos transitórios na vida, suicidam. Qual é a causa do suicídio? É porque fixam os seus olhares nas passagens transitórias da vida. Colocam o transitório como sendo substancial, o fundamental. E aí se perdem. Porque não aprenderam a olhar. O homem não nasce sabendo olhar. O homem tem que aprender a olhar. Ele tem que ser ensinado a olhar. E temos que saber olhar as coisas certas, o que tem realmente valor, o que é fundamental. Então, o que é que tem valor? É o espiritual, gente. Este é eterno. Este foi no princípio, foi no passado, é agora
e será eternamente o mesmo. Nós temos que aprender a olhar e ver o que é fundamental. A beleza da juventude, essa flor linda da juventude, exuberante da juventude, um dia começa a criar rugas, verrugas. Passa. É o transitório da existência. É isso que Jesus está dizendo para aquele povo. Gente, o importante é nós buscarmos a presença de Deus. Em outra palavra diz, é Deus, está em Deus. É Ele que nos enriquece e não acrescenta dores. Tem gente se matando para buscar riqueza. Se Deus abrir a porta para você, tudo bem. Vá em frente. Deixa que a porta se abra para você e siga avante. Não fica chutando os canecos, tirando os cabelos, lutando 24 horas. Quando tiver que vir, virá. Por isso que é importante a gente olhar para o Criador, porque o Criador deixou para nós o Espírito Santo, a sua voz orientadora. É isso que nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e sermos guiados por ela. Pois diz as Escrituras, o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. O quê? O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. O primordial está aí, em descobrirmos essa voz e sabermos onde encontrá-la. Porque tudo tem seu lugar. Tudo tem seu lugar. Esse mundo é organizado. Quem olhar para o universo vê que tudo é organizado. Não há desordem no universo, há ordem. Ordem. Por que há ordem? Porque foi feito por um Criador inteligente. O universo foi feito por Deus. E Ele é o Senhor da história. As coisas parecem querer desabar, porque tem um inimigo no cenário que quer desfazer a semelhança de Deus, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o inimigo quer ver essa imagem e semelhança de Deus destruída, abatida. E por isso ele se levanta com toda espécie de bandeira e ideologia, para cegar os olhos dos incautos, que não sabem olhar para o Criador, não têm olhos para ver o Criador, nem ouvir a mensagem do Espírito Santo. O cristão é dirigido pelo Espírito Santo, o cristão verdadeiro, porque tem aquele que é dirigido por doutrinas de homens, por dogmas de homens. Esses são as virgens imprudentes, que pegam a candeia, que é a Escritura Sagrada, e se dirigem à luz da tradição, à luz dos mortos, os mortos iluminando os vivos. Jesus contou essa história na parábola das virgens. Mas justamente essa história que é tão importante para a gente criar visão e distinguir o certo do errado, não é contada. A gente não se vê nas pregações falar das virgens. Falam de 1001 coisa. Mas a pregação de Jesus Cristo das virgens, você não ouve. Porque ela vai dar olhar para você. Você vai ver o eterno dela. Você vai ver quem vai para o inferno e quem vai para o céu. É na pregação das virgens que você vai ter a visão do cristão verdadeiro.
aquele que tem óleo na sua candeia. Sua candeia está cheia de óleo. Esse óleo simboliza Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Aí está o quadro da verdade, que Jesus deixou patente aos nossos olhos. Mas colocaram tantos dogmas, tantas doutrinas à nossa vista, que passamos 20, 40, 60, 80 olhando essas doutrinas, olhando esses dogmas, como espelhos que nos conduzem. E Jesus disse: conduz à morte, conduz ao inferno. É isso. Jesus reclamou dos sacerdotes dos seus dias porque ele estava ensinando a tradição dos anciãos. O problema dos sacerdotes do tempo de Cristo era justamente a tradição, a exaltação da tradição. A tradição iluminando os vivos, os mortos iluminando os vivos. Jesus mostrou isso. Senhores, nós temos que aprender a olhar e a olhar para a direção certa. Hoje nós temos o Espírito Santo. Jesus morreu para deixar esta semente no coração de todo homem que vem a este mundo. A luz que nos ilumina hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo traz Jesus Cristo para o seu coração, para o meu coração. E Jesus Cristo traz Deus para a nossa vida. É isso que precisamos enxergar. É isso que precisamos pôr diante dos olhos do povo. E para isso Jesus criou um sistema de milagres. E veio mostrar milagres para que o povo tome arrependimento. O que é arrependimento? É eu me dirigir para o alvo certo. É eu mudar de direção. Eu que andava no caminho errado, fazia as coisas erradas, porque não via as coisas de Deus, olhava só para as coisas materiais. Agora eu vou olhar para as coisas de Deus. Vou olhar para a presença de Deus. Eu vou descobrir que eu sou rei, que eu sou sacerdote. Deus habita na congregação dos poderosos. Quem são os poderosos? Os reis e os sacerdotes. E quem são esses caras? Você e eu. Apocalipse 5, versículo 10. Você vai ver, eu vou procurar lá. Apocalipse 5. Deixa eu ver como é que procura por aqui. Apocalipse, capítulo 5. Cadê aqui? Achei. Versículo 10. Deixa eu procurar o versículo 10. Estou no 13, 12, 11. Diz: e os reuniu num reino. Olha, ele nos reuniu num reino. Fazemos parte de um reino. O quê? E os reuniu num reino. Você faz parte de um reino, querido. Está criando olhar agora? Você está vendo que você faz parte de um reino? Está criando olhar? Está vendo? Está se enxergando? Aqui é a palavra de Deus. Aqui está dentro da tua fotografia. Eu reuni no reino, eu os fez sacerdotes. Olha, o que é que ele fez de você? Sacerdote. O que é que Deus fez de mim? Sacerdote. O que é que nós somos diante da vista de Deus? Sacerdote. Como é que Deus nos vê? Sacerdote. E os fez sacerdotes do nosso Deus. Vocês viram? E eles reinarão sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Olha a reunião dos poderosos. Deus está na reunião dos poderosos, dos sacerdotes e dos reis. E estes caras, é você, sou eu. Esse olhar nós temos que ter diante dos nossos olhos e colocar esse olhar diante dos olhos do povo, do mundo, para que vejam, você, querido, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você não veio do macaco, do gorila, da ameba.
Você não veio do caos, você veio da ordem, você procede de Deus. Por isso Deus criou homem e mulher. Hoje está uma ideologia aí que querem quebrar essa estrutura familiar e colocar em nossa mente que o homem é um produto da sociedade. Não, o homem foi feito por Deus, homem e mulher. São retratos enganosos que estão pondo em nossos dias, são ventos satânicos para enganar o povo e ludibriar a mente do povo e desviar o povo de Deus e tirar o nome de Jesus Cristo da nossa terra. Nós temos que despertar para isso. Estão querendo nos iludir e estão vindo com toda a força do diabo, com toda a força do inferno, para fazer a nossa mente, para que desgringolar, querem desgringolar o povo, querem acabar com a imaginação do povo, querem levar o povo ao caos. É hora da gente olhar para o lugar certo, aprender a olhar, não olhar mais para o temporal, olhar para o Criador. Buscar a presença de Deus, o espiritual, colocar a presença de Deus em nossa vida. Esse é o olhar que vai fazer com que andamos aprumados, direcionados nessa vida, no caminho certo, na direção correta, e saiamos dos caminhos da abominação, da sujeira, da prostituição, da bebedice, da droga. Porque essa turma estão flertando com a droga, com a imundície, com a sujeira. E estão fazendo a mente do povo, porque estão nas faculdades, nas escolas, com suas doutrinas, seus ensinamentos, desfazendo a obra de Deus. Você foi feito por Deus. Esse universo foi feito por Deus. Esse universo tem ordem, porque foi feito por um Deus de ordem. Vamos despertar para a eternidade? Vamos despertar para a presença de Deus em nossos dias? Vamos deixar de olhar o transitório? Vamos acordar desse sono profundo que a humanidade está submergindo na idade das trevas? Estamos indo para as trevas. Estamos passando dias sombrios, onde com essas teorias a ameaça é de morte, a ameaça de pobreza, de miséria. É hora de despertarmos. E os milagres são feitos justamente para isto, para mostrar que existe um poder soberano, que está acima de toda a estrutura terrena, que é eterna e que pode ser a solução da sua vida. Pois ele diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. Cura na mente, no corpo, cura no físico e no intelecto. Valeu, né? Para isso foram feitos os milagres, para que descubramos a presença de Deus neste mundo. Ele é o grande timoneiro da história. Valeu, né? Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa, onde a tua presença é o princípio fundamental que devemos olhar nessa vida e não ficarmos olhando nessas fases transitórias que passam, porque a história, ela passa, mas a palavra de Deus é para sempre, é tão eterna quanto ele. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos você, espírito de doença, enfermidade, sai dos nossos corpos em nome de Jesus Cristo, sai da cabeça, a planta dos nossos pés, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade, de doença e de miséria, de pobreza e de desgraça, sai de nossas vidas e de nossos países. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.